Bom, gente, a maioria das mães já passou algum sufoco com o filho fazendo birra. Seja no supermercado, querendo alguma coisa que você não quer dar, no shopping ou até mesmo em casa. E essa característica faz parte do desenvolvimento da criança, mas isso não quer dizer que seja uma coisa saudável para ela. Calma, calma. Existem técnicas que os pais podem utilizar, sim, para lidar melhor com essa situação. E é isso que a psicopedagoga Larissa Fonseca vai te ensinar agora. Tudo bem, Larissa? Como vai? Obrigada Prazer, pelo convite. muito obrigada por ter vindo. Como que a gente faz quando um filho começa a se jogar no meio do shopping e a gritar e você fica morrendo de vergonha disso e pega o filho, ele não levanta e fica aquela guerra? Pois é, né? Isso acontece. Acho que a primeira coisa... Isso acontece muito, né? A primeira coisa é que os pais ficam muito inquietos é o que os outros vão pensar. Ai, meu filho é tão bonzinho, vão pensar que eu sou um péssimo pai, o que eu faço? Você não sabe educar. Que não sabe educar. E, ao mesmo tempo, os pais são seres humanos, então eles também ficam com aquela raiva da situação, ficam irritados. Então, respirar fundo e esquecer o que está em volta. Porque quem não passou, quem achar ruim, o problema é dos outros. Respirou fundo, aí depende da situação em que você está. Então, você pode tirar a criança da situação, pegar de qualquer jeito e afastá-la daquele local e colocar num lugar seguro, mas que você não vai dar atenção e não se sinta tão desconfortável. Ou você pode deixar. Isso não funciona comigo, a hora que você se acalmar, a gente conversa. Porque o que acontece, tem aquele ditado que diz, sem plateia não há show. E é verdade. Então, isso, se é uma coisa frequente, se os pais sempre fazem, não só no shopping, fazem em casa desde pequeno, as birras não costumam perdurar muito, né? O problema é que quando os pais cedem demais, eu tô com vergonha aqui, então eu vou dar. E a criança usa a birra, ela percebe que a birra Pra ganhar alguma coisa, é o meio uma que ela vantagem. consegue ganhar. Então, aí fica mais difícil os pais conseguirem controlar a situação. Você, em algum momento, tem que trocar, por exemplo, te dou um presente se você levantar daí. Não, esse tipo de recurso não vale a pena para a criança, porque ela tem que levantar, não porque ela vai ganhar alguma coisa. A recompensa é diferente do reconhecimento. Então, se a criança ficou chateada e aí, de repente, ela respirou fundo, tá, eu me acalmei, vamos... Muito obrigada por você ter falado para mim. Aí você pode dar um agrado, mas não porque ela porque ela parou aquilo que ela vai ganhar, mas porque ela te deixou mais tranquila, agora a gente pode continuar passeando. Então ela ganhou um reconhecimento por ela ter conseguido controlar ou lidar melhor, de uma maneira mais construtiva com aquele sentimento dela. Vamos assistir um vídeo que mostra um pouco isso do colo de mãe? Vamos ver, olha lá. Right, come on, let's go and calm down. Come on, before you hurt yourself. Come on, let's go and calm down. Jackson and Casey will be back soon. Come on. Pra mãe, ó. O sofrimento voltou. Bom, a mãe se afastou, aí o que vai acontecer, você sabe? Não. Aí ele quer o brinquedo, e levou um não, daí ele fica muito chateado, né? Mas ele quer. E aí quando a mãe fala não, acho que a palavrinha não aguça nas crianças isso, né? We have to go home. A gente tem que ir pra casa. E ela, não quero ir pra casa. Let's go home. We gotta Vamos leave the pra horses. casa. Come on, let's go home. Às vezes isso acontece também, né? Que os pais, eu tô indo e deixa a criança. Às vezes a criança fica. Isso então é certo? Depende, você tem que verificar ali, porque se você faz isso num local lotado e você se afasta, tem o risco, né, da criança. Agora, o que tem que tomar cuidado, você fala, eu tô indo. E se a criança não vier, o que você vai fazer? O quê? Então, é por isso que tem que evitar esse tipo de coisa. Eu prefiro falar, a gente tem que ir, você vai sozinho ou você precisa de ajuda? Então, se precisa de ajuda, eu vou pegar e você vai comigo. No máximo isso, que você fala, tô indo, tchau, você corre o risco da criança ficar lá e aí você tem que esperar ela ir atrás de você. A gente viu idades meio semelhantes
aí das crianças. Que momento que começa essa birra? E você já ouviu falar na adolescência, dos 2 anos? Adolescência, os terrible twos, né? Os terríveis 2 anos, que é a primeira adolescência dos bebês. A birra, tem diversos tipos de birra. Então, às vezes a criança está ali tendo aquela reação porque ela está com sono, porque ela está com fome, porque ela está cansada. E as birras tradicionais, né? Mas quando ela quer alguma coisa ou quando ela não quer alguma coisa, ela tem que fazer. Mas existe, entre 1 ano e meio e 3 anos, a gente chama de adolescência dos bebês, terríveis 2 anos, como está na literatura, que é uma fase de descoberta de autonomia da criança, então ela se percebe como um ser com vontades, mas ela ainda não tem maturidade para lidar com os sentimentos, para decidir o que ela quer. Ela está reconhecendo, começando a reconhecer seus sentimentos a si mesma, mas ela ainda não tem muito domínio de tudo aquilo. Então, são muitos conflitos de sentimentos com as crianças. E é também uma fase que começa a ir para a escola, que ela começa a verbalizar as coisas, tem uma comunicação. Então, os pais se assustam um pouco. O que aconteceu? Aquele meu bebezinho tão bonzinho agora está tendo esse tipo de reação, tão contrária a tudo que eu solicito. É uma fase do desenvolvimento. Porém, não é que a gente tem que aceitar tudo, é normal da fase do desenvolvimento, vamos aceitar. Não, se desde pequenininho a criança aprendeu que o chorar não é como ela resolve, se você sempre explicou, conversou, porque muitas vezes os pais acham que é bebê, a gente não precisa conversar, não vai entender. Não, eles também entendem, sempre teve um diálogo. Essa fase, ela tende a ser menos intensa. As birras tendem a ser menos frequentes e menos intensas. Mas elas acontecem, porque faz parte do desenvolvimento da criança. Uma criança com 2 anos e que acontece isso, vai ser um adolescente que você não vai conseguir controlar? Não necessariamente, de modo algum. Agora, depende de como você lida e como a criança aprende a lidar com os sentimentos nessa fase, que é crucial. É exatamente aqui que se forma como que a criança vai lidar na adolescência com as questões, com as suas frustrações, com as felicidades. Porque sabe uma coisa que eu percebo, assim, as crianças hoje em dia, elas têm uma dificuldade de identificar os sentimentos. Porque é lógico que como pais, a gente nunca quer que nossos filhos chorem, ou que sofram, ou que passem vontade, alguma coisa. Mas isso é importantíssimo, porque são sentimentos que fazem parte da vida, né? Então, permitir que as crianças sintam esses sentimentos, tenham a oportunidade de vivenciar e de aprender a lidar com eles na infância, vai ajudá-las na fase da adolescência. Inclusive, o que me deixa feliz? E essa ansiedade que eu tenho de uma conquista, quando que eu vou ter a oportunidade de vivenciar esse sentimento, né? Então, essas birras, apesar de darem muito trabalho, às vezes vergonha, ou você ficar irritado, elas também fazem parte desse sentimento de frustração para a criança, e que idade né? que termina, mais ou menos? Começa com uns 1 e meio, 2? Depende, se ele não aprendeu a lidar, não, vai se ele ficar aprendeu, birra. se ele Se ele aprendeu, até uns 3 anos a birra costuma acontecer. Mas é isso que eu falei, com menos frequência, pode ser que com 4, 5 anos, é que depois a criança ela já consegue verbalizar e ela já começa a compreender melhor os sentimentos dela. Então, aí muda, ela pode não fazer a birra, mas ela pode ter um acesso de raiva, ela pode quebrar brinquedo, né, esse tipo de coisa. Então, é um processo de aprendizagem de como lidar com os meus sentimentos, de reconhecer e como lidar. Eu acho que birra existe desde que o mundo é mundo. Todas as crianças passam por essa fase da birra. Tem adulto que faz birra, né? Mas eu acho que nunca foi tão forte, porque hoje os filhos manipulam muito os pais. Os pais trabalham, se sentem culpados e dão o presente, e dão não sei o quê. A criança nem tá chorando, tá fazendo... já dá alguma coisa. Os pais transferem para a criança aquilo que eles sentem. A culpa. Poxa, e também, quando eu quero alguma coisa, tão ruim ficar sem, ou eu lembro que eu queria, minha mãe não me deu, meu filho não vai passar por isso. E a criança é outro ser, é outra situação. Então, os pais também têm muito isso, né? Ou não perceber que é importante a criança vivenciar tudo isso. Então, é importante você não dar tudo, é importante ela ficar triste de vez em quando, ela ficar brava de vez em quando, e você conversar, então aprender que ali você pode ter um diálogo, né? Mas os pais, eles tentam essa super proteção de vou tentar evitar que meu filho, até onde eu puder, que meu filho passe por qualquer situação desconfortável. A gente tem algumas dicas aqui, são 6 dicas. Antes, só tem uma pergunta que agora surgiu na minha cabeça. Quando a criança começa a chorar, tem muita gente que fala, até eu já falei, para de chorar. Para de chorar, agora para de chorar. Isso está certo ou errado? Depende do motivo, né? Tem muita criança caiu, se machucou, não foi nada. Não foi para você que não se machucou. Então, assim, para de chorar.
Chorar não se é vai choro funcionar. de birra. Se é choro de birra, não vai funcionar comigo. A hora que você parar de chorar, eu converso com você. Então, você dá a opção para a criança, né? Você dá uma certa autonomia controlada. Eu sempre falo isso. Eu nunca pergunto, você quer comer? O que você quer comer? Eu falo, é hora de comer. Você quer banana ou maçã? Então, a criança se sente, né, principalmente nessa fase da adolescência dos bebês, que eles querem decidir tudo. Então, eles se sentem com essa autonomia da decisão. Então, assim, parar de chorar, para de chorar que está doendo no meu ouvido. Quando você parar de chorar, eu vou me afastar de você porque está doendo no meu ouvido, está incomodando e tudo mais. Quando você parar de chorar, eu volto. Isso é muito válido. Não entendo. Vamos para a dica 1? Dê um pouco de espaço para seu filho. Se você puder resumir... Esse um pouco de espaço é exatamente isso. A criança fica brava. Então, imagina quando a gente está nervoso, fica alguém em cima, não, se acalma. Então, às vezes ele só precisa chorar ou extravasar a sensação dele. Então, olha, eu sei que você está nervoso, quando você se acalmar, a gente conversa. Dá esse tempo, dá esse espaço, é importante para a criança. Dica 2, crie um momento de distração. É porque, às vezes, a birra, ela está relacionada com fome, cansaço, alguma outra coisa que não é ela querer ali, o comportamento, porque ela quer alguma coisa. Então, vale a pena, às vezes, você chamar a atenção para alguma outra coisa. Não para ignorar a birra, mas para a criança mudar o foco. Né? Então, e criança muda rápido o Muda foco, rápido. Dica 3, converse com seu filho. Conversa, sempre isso é muito importante. Por mais que ele fala mais baixo, que a criança não tente falar mais alto, eu entendo que você está bravo, mas não vai funcionar assim. É outra hora que a gente vai fazer, é outra hora que você vai conseguir. A gente pode dar alternativas para a criança de como ela pode resolver o conflito ou tentar negociar com você sem ter que chorar. Dica 4, abraço, comida e uma soneca. Às vezes você percebeu que a criança está cansada, que é o momento ali, não sei o quê. Respira fundo, por mais que ele chore, passei por uma situação há pouco tempo. Está chorando, eu sei que ele precisa dormir. Dá um beijo, dá um abraço, se acalma, respira fundo e dorme, né? Dica 5, não ceda aos apelos. Isso de jeito nenhum, é a pior coisa. Então, às vezes a criança, se você me der, eu paro de chorar. Não... Tá chorando, não é assim que funciona, não é assim que você vai resolver, não é assim que você consegue. E mesmo que a criança fala, tá, eu paro, você fala, tá bom, mas você chorou, então dessa vez não vai ser assim. Da próxima vez você consegue. Então, não ceder aos apelos, porque uma vez que você abriu a exceção... Essa é a minha pergunta 5A aqui. Se você cede uma vez, você pode não ceder, quer dizer, deve não ceder depois, ou vai funcionar não ceder depois? Depende quando que você fez isso. No momento que você está ensinando, as primeiras vezes, não cede de jeito nenhum. Se já é uma coisa que acontece com frequência, você sabe que a criança... Aí, uma vez ou outra, quando você cede, ela percebe. Pode ser que a vez seguinte a que você cedeu, ela teste um pouquinho mais. Mas se é uma construção que já veio, não. Aí ceder, pode ser que sim, um dia você está cansada ou está brava, vai, hoje vai. Dica 6, valorize e qualifique a criança. Sempre, é muito importante essa diferença, né, entre você dar a recompensa, mas o reconhecimento. A gente também gosta de receber o reconhecimento. Então, poxa, você se comportou tão bem, estou tão feliz hoje, vamos jogar um jogo, ou vamos fazer tal coisa, ou vem aqui ficar comigo. Então, essa valorização e esse agradecimento, esse reconhecimento das coisas positivas das crianças é muito mais importante, porque daí ele vê que ganha a sua atenção, mas com coisas positivas, a atenção positiva, não a negativa. Bom, Larissa, muito obrigada. Imagina. Larissa Fonseca é psicopedagoga, deu uma aula aqui sobre comportamento infantil. O contato é larissafonseca.com.br e o e-mail é larissa@larissafonseca.com.br. Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo. Volte sempre. Você trouxe... Eu tenho o livro Dúvidas de Mãe, até deixei aqui, ó, tem um capítulo sobre birras de criança, e tem um dos terríveis 2 anos, adolescência do bebê, é meu livro Dúvidas de Mãe, tem vários temas aqui, legal. Depois Deixa eu fica aí mostrar. pra você. Obrigada, super obrigada. Tem diversos assuntos aí. Olha que legal. Muito obrigada. E esse é viu? o mais novo lançamento, DVD A Turma do Sapo Frog, tem músicas tradicionais, inéditas, em inglês e português, que também legal. bem legal, acho que a sua Muito filhota obrigada. vai gostar. Adorei. Bom, gente, nós vamos terminando o Manhã Leve, falamos de muitas coisas hoje, coisas importantes, coisas de beleza, que às vezes a gente não acha tão importante, mas são importantes sim. E a gente volta amanhã às 10 horas da manhã, aqui do nosso estúdio, no subsolo do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, ao vivo, 10 da manhã, não se esqueça.